Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo aqui nesta quinta-feira da 7ª semana da Páscoa. Hoje, dia 21 de maio, no qual hoje, quinta eucarística, né? Dia de visitarmos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje, a liturgia que nos aproxima ainda mais do mistério da unidade da Igreja e do testemunho corajoso diante das divisões humanas. Enquanto São Paulo usa de sabedoria evangélica, do Evangelho, para testemunhar diante do tribunal, Jesus encerra sua oração sacerdotal, rezando por todos nós, os cristãos do futuro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando a liturgia de hoje, pela primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 30 e capítulo 23, do 6 ao 11. Né? Então, 22 e 23, os dois versículos. Paulo, que está preso em Jerusalém e é levado diante do Sinédrio, o tribunal judeu, né? Para ser interrogado, e percebendo a composição do tribunal, ele age com grande inteligência e firmeza teológica. O Sinédrio era dividido entre fariseus, que acreditavam na ressurreição, nos anjos e nos espíritos, e os saduceus, que negavam tudo isso, né? Então, os completos opostos, né? Paulo, que sabendo disso, declara em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, e por causa da esperança na ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao lançar então esta afirmação, Paulo não está apenas sendo estratégico, ele está tocando no coração do cristianismo. A fé cristã não é apenas uma ideologia política, mas a certeza de que a morte foi vencida na ressurreição. O tribunal entra em forte discussão, e o comandante romano precisa retirar Paulo dali, para que ele não seja despedaçado, para que ele não seja morto, né? Porque o povo ali era perigoso. A gente brinca um pouco, né? Mas é perigoso o povo lá da época, né? A gente já conhece um pouco por causa da história de Jesus, né? Na noite seguinte, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo no cárcere e diz: coragem, ou tem confiança, né? Eu gosto mais do termo coragem, né? Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Olha que chique, né? Bom, Deus que utiliza as circunstâncias difíceis e até as divisões dos homens para abrir caminho para o Evangelho. Quando nos sentirmos então encurralados pelas pressões da vida, lembremos do Senhor que diz e que se faz presente na noite escura e diz para nós: coragem, tem confiança. Então, essa é o primeiro ponto, né? No meio das dificuldades, Deus tem os seus planos, né? A noite escura tem o seu fim, né? Há uma luz no final do túnel. A gente pensa nesses pontos, né? E o salmo de hoje, o salmo 15, 16, dependendo da tradução, né? A tradução: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Este salmo de confiança absoluta e da esperança na ressurreição. Ó Senhor, vós sois minha herança e minha taça. O salmista reconhece que fora de Deus não há felicidade alguma.
Não haveis de me deixar entre a morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. É o salmo perfeito para ecoar com o testemunho de Paulo sobre a ressurreição, né? A gente percebe que a liturgia é plenamente ligada, da primeira leitura ao salmo, né? Elas são uma conexão. E o evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 17, versículos 20 ao 26. Chegamos então ao ápice e à conclusão da oração sacerdotal de Jesus. Neste trecho, o coração de Cristo se alarga no tempo e no espaço, pois ele declara expressamente: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus então está rezando por nós, os cristãos do futuro. O grande pedido de Jesus ao Pai é a unidade dos cristãos, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Mas Jesus aponta uma finalidade prática para esta unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. A divisão entre os cristãos gera o ateísmo no mundo. O amor e a comunhão entre nós são o maior argumento da credibilidade da nossa fé. A unidade de uma igreja que vive unida no mundo inteiro. Jesus afirma que deu aos discípulos a glória que recebeu do Pai. Essa glória é a capacidade de amar até o fim, de viver em total comunhão. O mundo que não conheceu o Pai, mas conheceu Jesus. O conhece e nos revelou o seu nome, que é o amor. O objeto final de Jesus é o mesmo amor com que o Pai o amou que esteja em nós. O amor do Pai que esteja em nós. E que o próprio Jesus habite em nossos corações. O objetivo final de Jesus é que o mesmo amor com que o Pai o amou esteja em nós. E que o próprio Jesus habite em nossos corações. E se a maior oração de Jesus antes da morte foi pela unidade, por que ainda permitimos as fofocas, as disputas, os julgamentos que dividem nossas famílias e comunidades? Hoje o convite é buscar a unidade e consolar. Buscar a unidade é consolar o coração de Jesus, que em diversas aparições, principalmente no Sagrado Coração, buscava a unidade da igreja e se entristecia pelas divisões que o mundo causava. E para bem meditarmos esta quinta-feira, quinta eucarística, né? Quinta, onde somos convidados a visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Paulo enfrentou o Sinédrio porque sua esperança estava ancorada na eternidade. E a pergunta é que o que tem roubado a nossa paz hoje? Lembremos que as lutas atuais são passageiras diante da glória da ressurreição que nos aguarda. Lembro de domingo, né? A meta é o céu. Sintamos então o peso e o carinho da verdade, que é Jesus rezar por nós. Na véspera da sua paixão, no ano 33, Jesus pensou em nós, que estaríamos lendo esta reflexão em 2026. A nossa perseverança na fé hoje é o fruto da intercessão dele. Seja hoje, então, a resposta para a oração de Jesus. Evitemos palavras que dividam. Perdoemos as pequenas ofensas. E busquemos construir pontes de diálogo onde houver conflito,
seja na nossa casa, seja no nosso trabalho ou na nossa comunidade. E rezemos assim, então. Senhor Jesus, obrigado por me lembrares de mim em tua oração ao Pai. Dá-me a coragem de São Paulo para testemunhar na minha fé, para testemunhar a minha fé. Mesmo nos momentos de perseguição ou incompreensão, derrama sobre mim o teu espírito de unidade, para que eu seja um promotor da paz e da reconciliação nos meus ambientes, e que o mundo veja na minha capacidade de amar um sinal de que tu estás vivo. Senhor Jesus, obrigado por lembrares de mim em tua oração ao Pai. Dá-me a coragem de São Paulo, para testemunhar a minha fé, mesmo nos momentos de perseguição ou incompreensão. Derrama sobre mim o teu espírito de unidade, para que eu seja um promotor da paz e da reconciliação nos meus ambientes. Que o mundo veja na minha capacidade de amar um sinal de que tu estás vivo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe de Fátima, de todos os santos, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada quinta-feira. Não se esqueça da sua visita a Jesus Eucarístico. Lembremos também, amanhã, sexta-feira, dia dedicado à Divina Misericórdia, também é dia de Santa Rita de Cássia, né? A santa das causas impossíveis e intercessora das famílias amanhã. Então, permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre no meio de nós. Demos graças a Deus e até amanhã para juntos meditarmos com Santa Rita de Cássia.